Olá, tudo bem? Quero trazer uma palavra de Deus para você aqui hoje em Marcos capítulo 11, verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Essa história aconteceu quando Jesus saía de Betânia. Teve fome ao longo da sua jornada e foi até uma figueira. Foi à procura de frutos porque ela era bonita, viçosa. Chegando lá, não encontrou nem sequer um fruto. Então Jesus disse à figueira, conversou com a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto seu. E a partir daquele momento, aquela figueira entrou em processo de morte. No dia seguinte, ao retornarem, encontraram a figueira totalmente seca. E aí Pedro disse: Senhor, olha o que aconteceu com a figueira. Ela está totalmente seca, desde as suas raízes, não há mais vida nela. Aí Jesus disse: se vocês acreditarem, não só farão o que eu fiz à figueira, mas se até este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim se fará. E ele diz, no versículo da palavra de Deus, ele diz assim: por isso vos digo, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. E o texto diz: e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. O texto, para mim e para você, traz uma mensagem de muita fé. Ou seja, Jesus disse que é possível mudar as coisas, que é possível trazer vida e trazer morte através de nossas palavras, não é? Tudo aquilo que nós pronunciamos se torna a nossa realidade. Tudo começa na mente, são os nossos pensamentos, mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós temos uma lição de Jesus aqui muito importante. Ele não amaldiçoou a figueira porque ele estava com ódio da figueira, porque realmente ele queria que a figueira morresse. Na realidade, ele queria nos dar uma lição de vida, uma lição de sucesso, uma lição de mudanças. Ou seja, tudo pode mudar na nossa vida se nós quisermos, para bem, infelizmente também para mal. Depende daquilo que a gente pronuncia, daquilo que a gente diz. Repare que Jesus disse: ninguém mais vai comer fruto seu. Ou seja, a partir de agora você termina aqui. Para muita gente, a vida está terminando, está acabando, os sonhos, projetos, e a pessoa vê que a sua vida vai se dissolvendo como uma geleira. E ele fica dizendo: o que é que eu posso fazer? Ou o que Deus pode fazer por mim? Na realidade, Jesus está te ensinando o seguinte: cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você diz. O texto diz que isso é possível para qualquer pessoa, essa experiência pode se reproduzir com qualquer pessoa, disse Jesus, porque é uma determinação de fé. Nós somos pessoas de fé, todos nós estamos carregados de crença. Nós cremos no positivo, também cremos no negativo. Acreditamos na vida, acreditamos na morte. A questão é no que eu quero crer. O que vale a pena crer, o que vale a pena acreditar, o que realmente vai me ajudar, o que vai mudar a minha vida, o que vai mudar a vida das pessoas. Essa é a questão. No que eu vou focar a minha fé, para onde vou canalizar as minhas crenças. E Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. A questão não é uma simples palavra, mas o que a gente vive dizendo. Que a gente pensa o dia todo, o que a gente fica dizendo, repetindo para si mesmo. Às vezes a gente está se auto-sentenciando, porque temos pensamentos confusos e muitas vezes imaginações, histórias tristes que a gente vive contando o dia todo para a gente. Nós nos contamos histórias tristes, histórias horrorosas e sentimos medo, pavor e sentimos desânimo e ficamos tristes e nos sentimos derrotados. Por quê? Porque nós o dia todo estamos contando histórias tristes para nós. E essas histórias que a nossa mente fica nos contando durante o dia todo vão desmotivando a nossa fé,
não é? Vai criando uma erosão nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos derretendo aos poucos. Mas Jesus disse que não é o que simplesmente você fala. Você pode ter dito muitas coisas, mas o problema é o que você está dizendo. O que você vai continuar dizendo a partir de agora. O que vai mudar não é o que você disse, mas o que se diz, ou seja, esse verbo na sua conjugação nos dá a entender que são palavras que se repetem, entende? É um processo de repetição de pensamentos, de palavras, de declarações que podem mudar a nossa vida para melhor ou para pior. O que nós estamos afirmando a nosso respeito, que somos fortes, que podemos, que somos capazes, ou que somos impotentes e que não temos chance, não temos oportunidade, e que a vida não foi legal com a gente, que não temos muitas perspectivas. Ora, Jesus disse qualquer um, isso inclui você também, qualquer um, isso inclui você e também a mim. Repare o que ele disse, e vocês quando estiverem orando, creiam que já receberam e vocês terão. Olha só, parece um paradoxo aí, né? Parece uma contradição. Creia que você já tem e você terá depois. Imagine, eu tenho que me imaginar, eu tenho que falar, eu tenho que declarar, eu tenho que me sentir como se já tivesse. E quando eu creio e sinto, não apenas creio, mas também sinto, porque é necessário que a gente acredite e é necessário que a gente sinta. E então a gente declara. Nós declaramos o que sentimos e sentimos porque falamos. Falamos porque sentimos e sentimos porque pensamos. Esse círculo de ação, pensamento, palavra é que fortalece qualquer realidade na nossa vida. Traz à realidade o que ainda não existe. O texto diz, creia que já é, então vai ser depois. Então eu tenho que me comportar e me sentir e pensar e declarar como se já fosse. E se eu conseguir trazer essa realidade para dentro de mim, então tudo ao meu redor vai corresponder à realidade interior, aquilo que eu tenho dentro de mim. Portanto, tudo o que disser, ou seja, você tem que continuar dizendo, afirmando, falando, sabe? Porque ao longo do dia, muitas coisas podem alterar as nossas crenças, o nosso humor, distrair nossos pensamentos. A gente precisa focar no aqui e agora. Ter consciência de que nós somos, de que nós temos, de que nós podemos, que temos promessas de Deus, que a vida de Deus é maravilhosa em nós e que Ele planejou uma vida linda para você. Uma vida linda para qualquer um que ouse acreditar, que ouse crer de coração e ouse declarar para o mundo que é em Deus, quem é em Cristo, que tem o que possui no Senhor. Tudo é nosso, diz a Escritora, tudo é nosso. A mesa já está posta, a gente precisa degustar, a gente precisa aproveitar de tudo aquilo que Deus já colocou ao nosso entorno. Eu tenho certeza de que Deus tem planejado coisas boas para você. Então não desperdice, não destrua com os seus pensamentos, palavras, sentimentos, coisas tão bonitas que já estão criadas, que Deus já fez para nós. Desfrute da vida, acalme seu coração, acalme seus pensamentos, concentre-se em si, nos seus sentimentos e confirme de coração aquilo que você acredita. E permaneça crendo, permaneça declarando. Isso vai gerar um sentimento de bem-estar e harmonia dentro de você, até que tudo se realize, até que aquilo que existe no mundo espiritual se manifeste na sua vida física, na sua família, no seu casamento. Deus te abençoe grandemente nesse dia tão lindo, que o Senhor nos oriente e que o Senhor nos dê a graça para que a gente continue sempre crendo, em todo tempo, em qualquer situação. Deus te abençoe.